A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e amigos, estamos mais uma vez em nosso canal, o canal Pão do Céu, um canal que é bênção por causa da sua participação. E nós, desta feita, vamos estar subsidiando, fazendo um breve comentário da nossa próxima lição da nossa revista dominical, Revista Betel Dominical. É a revista onde está inserida todas as nossas lições para o nosso estudo da palavra em cada domingo pela manhã na nossa escola bíblica dominical. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de realizar mais um vídeo aula no propósito de que a palavra de Deus seja propagada, que a palavra de Deus seja pregada e assim iremos somar, fazendo a obra de Deus como assim Ele tem determinado e através do seu Espírito dirigido em nossos corações. Meus amados, a lição de número 9 para o dia 26 de agosto de 2018, cujo título é Juízes, os altos e baixos da nação de Israel. Amados, por que altos e baixos da nação de Israel? Porque Israel, naquela época, quando ela se via defronte os inimigos ou dentro de uma situação muito terrível, muito difícil, a nação clamava porque conhecia Deus. A nação conhecia as misericórdias e a bondade do Senhor. Sempre aquela nação estava lembrando do passado, de quando Deus livrou do seu maior inimigo, que era Faraó, e daquela escravidão. Então, quando o povo clamava, Deus, por bondade, mandava o socorro. Deus, assim que ele libertava o povo novamente cometia o erro de sempre, que era se esquecer, o esquecimento de agradecer a Deus e de servir. Assim, o povo voltava, devido à sua ingratidão, o povo voltava às garras dos ídolos daquela época. Tem crente que é assim, meus irmãos. Ele, na hora da dificuldade, ele clama por Deus, ele busca a Deus. Ele exprime a sua necessidade de um socorro de Deus. Como o Senhor é misericordioso e bondoso, o Senhor atende a necessidade do crente. E muitos são ingratos, muitos respondem com ingratidão, voltando aos seus vícios, aos seus costumes, aos seus atos passados, os quais Deus já o libertou. Mas Deus é maior e a sua bondade, sua misericórdia é infinita para sempre. O nosso texto áureo diz: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outras gerações após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que fizera a Israel. Isso está em Juízes capítulo 2 e o versículo 10, onde a palavra de Deus diz que, após a morte de Josué, levantou-se outra geração, e essa geração tornou-se desconhecida de Deus, não procurou conhecer a Deus. E o versículo 11 diz, Juízes capítulo 2, versículo 11 diz: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. E serviram a todo tipo de Deus, com letra minúscula, Deus mundano e terreno, Deus que gera pecado. Assim foi aquela geração, aquela descendência. Meus amados, a verdade aplicada diz: apesar da inconstância do povo de Israel, a misericórdia de Deus sempre trouxe livramento em tempo oportuno. Podemos entender que, apesar das inconstâncias, ou seja, dos dias maus, dos dias bons da nação de Israel, sempre a misericórdia de Deus fala mais alto. Isto é na vida de cada cristão, independente de onde ele esteja, quem seja ele. Deus é um Deus que nunca vai negar misericórdia para ninguém, porque o nosso Deus é um Deus justo e age através daquilo que ele conhece no coração. Objetivos da lição: primeiro, mostrar o contexto político-religioso da época dos juízes, explicar que Deus disciplina o seu povo para tratar a sua desobediência, ressaltar a necessidade de viver em obediência e total submissão a Deus. Os nossos textos de referência se encontram em Juízes, capítulo 2, versículo 11, versículo 12, versículo 13 e o versículo de número
14. Amados, chegando na introdução da nossa revista, ela diz o seguinte, que, no entanto, a nação de Israel esqueceu-se da educação religiosa de seus filhos, levando-os a viver uma vida sem comprometimento com Deus. Quando o cristão, o homem, fica mal educado espiritualmente, é o que diz a introdução, ele passa a desprezar os compromissos que ele tem para com Deus. Ele passa a ter uma vida descompromissada com Deus. E isso não é bom. O nosso tópico 1 da nossa lição diz o contexto do livro de Juízes. Aqui fala que depois da morte de Josué e dos anciãos, surgiu essa nova geração que não quis conhecer o Senhor. Tópico 1, subtópico 1 diz cenário histórico. Pelo cenário histórico, podemos aqui narrar o seguinte: o período dos juízes de Israel veio somente depois da morte de Josué e dos anciãos, a quem ele tinha nomeados. Foi uma situação anárquica, pois não havia mais obediência aos mandamentos divinos. Em consequência disso, certas pessoas eram escolhidas por intervenção divina para governarem a nação como juízes ou libertadores. Por quê? Porque não tinham poder de fazer novas leis. Eles libertavam, eles faziam juízo, mas não podiam colocar novas leis, somente julgando e obedecendo conforme a lei de Moisés. Esta forma de governo durou desde a morte de Josué até a escolha de Saul como rei, compreendendo, segundo a história, um espaço de 460 anos. Os principais juízes que assim julgaram a nação de Israel foram 15. São eles Otiniel, Eude, Sangar, Débora junto com Baraque, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefité, Ibsã, Elon, Abidom, Sansão, Eli e o último, Samuel, o profeta. Otoniel, ele libertou o povo de Deus da opressão do rei da Mesopotâmia. Isso está em Juízes 3, versículo 8. Eude e Sangar, eles libertaram o povo de Deus do rei dos Moabitas. Isso está em Juízes, capítulo 3, versículo 15. Débora, juntamente com Baraque, libertaram o povo de Deus das garras do rei Jabim. Isso está em Juízes 4, versículo 2 a seguir. E Gideão, outro juiz, ele libertou o povo de Deus do domínio, da opressão dos midianitas. Isso está em Juízes, capítulo de número 6. Meus amados, este é o cenário histórico. E aqui diz na lição que, devido àquela situação, ora o povo obedecia, ora o povo não obedecia, houve uma grande desunião política, a qual trouxe invasores de outros povos e a depravação moral e espiritual. Meus amados irmãos, foi assim aquele cenário histórico durante o período dos juízes na nação de Israel. O tópico 1, subtópico 2, diz o estado da nação. Qual era o estado daquela nação? Os israelitas caíram numa condição crônica de apostasia. Houve uma apostasia crônica gerada entre o povo. Essa apostasia, ela é a condição onde o homem conhece Deus, mas vira as costas para Deus. Hoje o apóstata é aquele que conhece a palavra, mas vira as costas para ela, mesmo conhecendo que a palavra é a verdade. Conhece Jesus,
mas vira as costas para Jesus, rejeita Jesus mesmo sabendo que ele é o Salvador. Esta condição humana chama-se apostasia. Houve também a liderança deficiente. O estado da nação se encontrava com uma liderança deficiente. Meus irmãos, Provérbios 11, versículo 14, diz que, não havendo sábia direção, o povo cai. Em qualquer lugar do mundo, se a direção não for sábia, o povo cai. Na igreja, o povo cai no pecado. O povo cai na rebeldia. O povo cai na apostasia quando os líderes não têm sabedoria para guiar o povo. Porque sem sabedoria ninguém consegue guiar o povo para o céu. Vai guiar para outro lugar, menos para o céu. O tópico 1, subtópico 3, diz lições do período de Juízes. E quais foram as lições, meus amados? A lição aqui diz que neste breve relato de 21 capítulos, aprendemos que Deus é santo e castiga o seu povo pelos seus pecados, mas também é misericordioso para salvá-lo quando há arrependimento. Isso quer dizer que Deus é santo, mas ele tem um açoite na sua mão. Deus é santo, mas ele açoita os seus filhos. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. O versículo 7 diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Meu irmão e minha irmã, Deus não estraga filho. Eu e você podemos estragar nossos filhos quando nós rejeitamos, quando nós preferimos nunca dizer um não. Mas Deus é bom. Deus nem sempre diz sim. Quando é para dizer sim, Deus diz sim. Quando é para dizer não, Deus diz não. Deus não atende caprichos de filho. Deus age com os filhos de acordo à obediência e à santidade. Porque a desobediência de um filho, ela fere a santidade de Deus. E é isso que nós temos que espelhar em nós. Deus deu autoridade aos pais. Quando um filho desobedece, ele está ferindo esta autoridade. Tem muitos pais que, infelizmente, não têm esta sensibilidade para crer nesta palavra. Mas é o que a palavra de Deus ela diz nesta lição. Hebreus 12, 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrige? Versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filho. Quando o pai não disciplina o filho, o pai está estragando o filho. Quando o filho não aceita a disciplina do pai, é o filho que se torna um bastardo. É um filho que está rejeitando ter um pai. Um pai que o corrige em sua vida. Meus amados, indo agora para o tópico 2, vai falar dos inimigos que oprimem o povo de Deus. Veja bem, se não podemos ser amigo do mundo, é porque o mundo é inimigo nosso. O sistema mundano quer se avantajar sobre o que pertence ao povo de Deus. Aqui na lição, tópico 2, subtópico 1, fala: os moabitas oprimem Israel. Então, o primeiro inimigo, aqui, segundo a nossa lição, ela explana que são os moabitas. Quem eram os moabitas? Descendentes de Moabe, filho primogênito de Ló e sua filha, a filha mais velha. E o que o povo de Deus aprendeu nesses 18 anos com um povo cujo o seu patriarca era fruto do incesto? Você já parou para pensar isso? O povo de Deus sendo governado por 18 anos, misturado com um povo cujo patriarca veio de uma situação perversa que foi um incesto. Uma filha que embriagou o pai para ter relação sexual com ele. Assim nasce essa semente, Moabe.
Até hoje, meus amados, o espírito de Moabe, ele ronda a terra. A palavra Moabe significa do meu pai. Por isso, toda mulher que acha normal, conceber de seu pai se torna inimiga da igreja, pois o incesto é pecado. Veja bem, toda que se acha normal. Porém, se alguma mãe, numa ocasião, numa infelicidade, ela concebeu de um pai, mas ela está arrependida, ela se arrependeu desta situação, ela aceita Jesus e Jesus derrama misericórdia sobre a vida dela. Porque a Bíblia diz que aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tópico 2, subtópico 2. Outro inimigo, Jabim, rei de Canaã, invade Israel. Tópico 2, subtópico 2. Jabim, ele foi rei dos cananeus naquela época. Esse rei e seu povo impediam o povo de Deus sair, andar, caminhar, ter liberdade. Marcos 16:15, a palavra de Deus dita por Jesus é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Amados, todo cristão, toda igreja, todo povo que não faz o ide do Senhor Jesus, que não tem ânimo para fazer o ide, que não tem coragem, que não tem vontade, é porque é vítima de Jabim. O espírito de Jabim está aprisionando esse tipo de gente. Jabim até hoje apavora o coração de alguns cristãos para não sair às ruas para pregar as boas novas de salvação. E assim, meus irmãos, estão muitas almas descendo o abismo do inferno sem salvação. Esta que é a verdade. Vamos orar e vamos repreender o espírito do rei Jabim. O espírito daquele povo que impedia o povo de Deus ter liberdade para falar a palavra do Senhor. Tópico 2, subtópico 3, fala da servidão sobre os midianitas. Diz a lição que foi um período de grande miséria, porque os israelitas empobreceram muito por causa dos midianitas, pois trabalhavam para dar suas colheitas aos outros. Aqui é outro inimigo, amados, do povo de Deus naquela época. Foram os midianitas. Gênesis 25:2. Os midianitas eram descendentes de Midian, que foi um filho de Abraão com Quetura. Esse povo, eles viviam como nômades. Eram aventureiros no deserto. Eles viviam de compra e venda de mercadorias clandestinas. Só tinham interesse em lucrar para si. Hoje, são os corruptos que governam as nações, empobrecem o povo para o seu enriquecimento ilícito. Vamos orar a Deus para que o Senhor nosso Deus repreenda o espírito de Midian em nossa nação, para que repreenda todos aqueles mal intencionados que querem proveitos próprios, que querem vantagens próprias, sejam repreendidos através da nossa oração. E assim Deus coloque sobre a nossa nação, o povo de Deus e todos os povos, homens tementes a Deus. O tópico 3 vai falar de Sansão, um homem irresponsável. Bem verdade, Sansão foi escolhido como um nazireu de Deus, com um propósito. Ele teve algumas restrições em sua vida, mas Sansão preferiu caminhar pelo caminho da irresponsabilidade. Todo obreiro, todo homem, toda mulher de Deus, todo salvo em Cristo, quando decide ser discípulo de Jesus, ele assume responsabilidades terrenas e celestes. E muitos são os que estão abandonando as responsabilidades celestes para viverem as responsabilidades terrenas. Sansão foi um desses. Tópico 3, subtópico 1, fala do seu nascimento. Sansão foi fruto de um milagre. O nome Sansão significa sol.
É o sol que brilhou nas trevas. Sansão foi trazido como o sol para brilhar nas trevas, porque havia trevas espirituais sobre a nação de Israel. Ele era filho de Manoá, da tribo de Dan. Sua mãe era estéril. Deus fez um milagre. Deus fertilizou um ventre estéril de uma mulher para gerar um homem, para atender os seus desígnios. Meu irmão, minha irmã, você foi gerado por Deus assim também. Não tenha dúvida disso, que quando você era ainda antes formado no ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito, um desígnio para a sua vida. Sansão, ele não podia ver uma mulher bonita que ele se apaixonava. Uma delas foi Dalila. Dalila, ela traiu Sansão. Dalila é o tipo de mulher que ela encomenda a morte do marido para ficar com a herança ou com seguro de vida. Hoje existem muitas Dalilas espalhadas no planeta Terra. O tópico 3, subtópico 2, fala Nazireu de Deus. Sansão, ele foi consagrado, ele foi separado para uma específica missão. Assim eram as pessoas separadas por voto para servir somente ao Senhor. A missão de Sansão era proteger o povo de Deus dos inimigos filisteus, que eram os inimigos da época. E para isso, ele tinha que permanecer identificado como tal, como nazireu de Deus. Por exemplo, ter os cabelos compridos. Além do mais, todo nazireu não podia beber vinho, nem bebida alcoólica. Isso está em Números 6, versículo 2 e 3. Não podia comer uvas, nem nada que viesse da videira. Números, capítulo 6, versículo 4. Não podia cortar os cabelos. Números, capítulo 6, versículo 5. E não podia tocar em cadáver. Número, capítulo 6, versículos 6 e 7. Quebrando uma dessas regras, o nazireu ele tinha que se purificar durante 7 dias e recomeçar tudo de novo, recomeçar do zero. Ele tinha que ir para o templo e entregar uma oferta especial a Deus. E foi o que Sansão fez. Quando ele derrubou o templo sobre si e sobre os filisteus, dando a sua própria vida a Deus como oferta especial. Meus amados, vejamos o tópico 3, subtópico 3 da nossa lição, que fala sobre a irresponsabilidade de Sansão. Qual foi a irresponsabilidade de Sansão, o nazireu de Deus? Se apaixonar e confiar por uma mulher, em uma mulher materialista, capaz de vender o próprio marido. Sansão, ele era mulherengo. Bastava bater um olho em uma mulher, ele já tomava para si. Ele era temido. Sansão também, ele debochava do seu nazireado, porque ele servia vinhos em festas regaladas e ele também tocava em vários cadáveres, sem nenhum temor. Mas, amados, infelizmente, por fim, ele pagou um alto preço. Sansão pagou um alto preço, por quê? Ele pagou o preço pelos olhos, quando foram perfurados. Ele virou deboche de todos, quando todos ali debochavam daquela cena, um homem forte, outrora muito forte e agora sem força nenhuma. E ele se tornou um cadáver, porque ele morreu juntamente com os demais, se tornou um cadáver entre os demais. Meus irmãos, é o nosso comentário nesta lição. A conclusão diz que o período dos juízes
nos mostra os altos e baixos da nação de Israel, mas também revela um Deus que, ao punir a nação pelos seus erros, manifestou sua misericórdia. Esta lição começa falando nesta palavra, misericórdia, e termina com misericórdia. É para que eu e você possamos entender que não existe supercrente. Não existe. Ninguém com super força de si mesmo para suportar sozinho as agrúrias da vida. Mas em cada momento que o homem de Deus, a mulher de Deus fraquejar, Deus tem poder de levantar. Deus tem poder de renovar as suas forças. Por quê? Porque Ele vai usar o atributo inerente chamado misericórdia. Quando nós nos apresentamos a Deus com o coração quebrantado, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, emana de Deus, desce do coração de Deus sobre nós as suas misericórdias. Bem verdade? O que aconteceu com Sansão está escrito em Gálatas 6, versículo 7, que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Meus amados irmãos, que Deus possa vos abençoar todos vocês, que Deus possa conceder a paz e que possamos entender que temos um Deus que é o justo juiz, conhece todas as nossas causas e dele provém a sua justiça sobre nós. Vamos confiar em Deus para que o nome do Senhor seja ricamente glorificado através de todos, inclusive da Igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Até a próxima videoaula, se assim Deus o permitir. Fiquem com Deus, que a graça do nosso Deus, que todas as bênçãos de Deus, do trono da sua graça, sejam derramadas sobre a vida de cada um de vocês, não só hoje, mas hoje e sempre, neste mundo maravilhoso do nosso Deus. A paz do Senhor.